Gente, começamos mais um As Vozes do Reino, hoje com uma menina, moça, mulher maravilhosa, Bel Ferreira. Gente, olha, quando eu vi a Bel pela primeira vez, eu fiquei tão apaixonada, assim, tão encantada com o seu conteúdo, assim, né? E Esse é o intuito. me conta, você é jornalista, me conta como que tudo começou, assim, de falar de Jesus, como você fala. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Eu te deixei no vácuo um tempinho, porque eu sou muito ruim com direct, gente, com mensagens, mas estamos aqui, glória a Deus por isso. É. Obrigada pela oportunidade de poder falar da minha história e de Jesus, principalmente, né? Eu sou jornalista por formação, atuei na área durante muitos anos, quando ainda estava no Mundo. Em jornal, em televisão, assessoria de imprensa, marketing, e-commerce, enfim, toda essa área. Depois fiz marketing também. E nunca me encontrei na minha própria formação, assim. Posso dizer que nunca fui verdadeiramente feliz e completa naquilo que eu atuava, né? Então, eu fiz muita coisa nessa vida. Muito... Abre loja, fecha loja, sabe? Vai tentando, assim, achar o caminho e não encontrava. Quando eu me converti, eu senti muito de Deus esse chamado para colocar em prática o meu talento. Isso. Né? De escrever, de falar, de me comunicar, que estava muito adormecido. E, na verdade, eu não tinha mais autoconfiança nenhuma em mim, né? Aquela autoconfiança, a gente como mulher, no mundo, que envolve tantas questões, estava muito minada. Sim. Então, Jesus me encontrou no momento em que eu sentia, a gente estava falando sobre isso antes, né? Que eu não tinha valor nenhum, que não tinha nada de bom em mim, que eu não tinha nada para oferecer. Então, eu fugi, na verdade, desse chamado de me expressar, de usar a minha voz e aquilo pelo qual eu estudei durante muito tempo pro reino. Eu fugi por 2 anos. E até costumo brincar com as pessoas, assim, da minha intimidade, que eu sou Jonas. Que eu fugi de todas as formas possíveis e imagináveis. Tudo que eu não queria era aparecer. Era dar minha cara a tapa, Sim. era colocar minha voz de forma ativa. Mas você não era convertida ainda? Não, quando eu fazia jornalismo, quando eu fui estudar, não. Eu me converti... Isso eu fui fazer aos 17, 18 anos, né? Faz 20 anos, gente. E você se converteu tem quanto tempo? Eu me converti... Minha conversão começou em 2020. Eu tive o primeiro encontro com Deus ali. Ouvi a voz, abri a Bíblia, mas ainda muito perdida. E fui estudar. E, na verdade, eu me converti pelo entendimento. Realmente, assim, foi uma metanoia. Eu fui em busca de conhecimento. Tinha tanta coisa errada, né? Tantas crenças contrárias dentro de mim. Tinha tanta libertação para viver. Sim. Que eu precisei realmente, assim, buscar por conhecimento, sabe? Sim. Provar por A mais B que, não, Jesus é o caminho. Não, Ele é Deus. A Bíblia é confiável. Então... Por isso que eu fiquei muito tempo, assim, apaixonada por apologética cristã, que é a defesa da fé, né? Porque eu fui muito por esse caminho. Que não, bonito. Eu quero entender, né? E aí, em 2021, eu me rendi. E antes disso, você era uma jornalista que você tinha esse talento incrível. Você era uma mulher linda, do mundo e desperdiçada. Como todas nós mulheres éramos desperdiçadas. Toda errada. Tudo de errado. Todas as ideologias mundanas que hoje a gente combate com a palavra, que a gente sabe que são ilusões, né? Eu defendia. Eu era uma pessoa repleta de ideologias, né? Eu brinco também que era a feminista da blusinha sem sutiã, mas depilava o sovaco. Não, tem várias, mas, assim, não quero casar, não quero ter filho, homem... Não, cada hora com um. Vegana. Pois é, eu já sei o que é isso, minha filha. Tudo que você... Eu sei muito bem. Tudo que você possa imaginar, né? O peido da vaca tá acabando com o planeta. Não, o pior que tem um fundo que fazia sentido, né? Sim, porque a gente tem uma preocupação dessa coisa de amar os animais. Isso, pra mim, na verdade, é muito forte, porque eu me converti na morte de um animal. Olha só. Quer dizer, a minha conversão começou na perda do meu filho, né? Da minha gestação. E terminou na doença de uma gatinha que eu tinha. Eu tenho um amor pelos animais muito grande. Porque eu cresci no interior. A minha avó, ela tem uma associação ecológica de resgate dos animais. Que ela cuida, trata e depois ela doa os animais. Outros ficam ali como se fosse
É realmente um espaço de acolhimento. E eu cresci nesse lugar. Então, eu cresci com um vínculo com os animais, assim, muito forte. Eu era aquela pessoa que eu gosto mais dos animais do que das pessoas. Sim, não, eu também. A gente era Né? assim. Era assim. É. Eu tive que, em Jesus, aprender esse amor pelas pessoas. E até hoje eu falo, que amor é esse que o Senhor tem que eu quero sentir, que eu quero entender que amor é esse. É isso. Né? E que é muito mais fácil amar eles, né? Muito mais fácil. Né? Então, eu sempre tive essa loucura, que antes era uma loucura pelos animais. Eu era mãe de pet, de fato. Minhas gatas são a minha vida, aquela coisa. E quando eu perdi minha gestação, então, eu comecei a trilhar um caminho em direção a Deus, pela experiência que eu tive. E aí, eu terminei porque minha gata ficou doente. Descobri um câncer nela que a levou em 10 dias, assim. Foi muito rápido. Aí você perdeu o bebê e a gatinha, e num período de 7 meses, assim. Foram 2 lutos, né? Assim, 2 perdas. E mas ali eu já tinha entendido, eu já sabia o que precisava ser feito ali. Foi Deus... Foi um resgate, né, Bel? Eu falo assim, porque, gente, é só Jesus mesmo que tira a gente desses lugares. Porque de tudo que a gente já tinha feito, porque a gente já tinha feito tudo. Tudo. Você vai no esoterismo, você vai assim, gente, não tem mais o que fazer. Como essas pessoas conseguem viver nisso? Eu trilhei muitos caminhos, assim, as religiões afros eu visitei todas, mas eu sabia que ali não era o meu lugar, porque eu tenho uma avó muito, muito cristã, né? E eu cresci com essa avó. Então, eu conhecia a palavra. Sim. Só que eu não tive um encontro com Jesus quando eu era criança, um verdadeiro encontro. Ela era assim. Católica. A minha avó, ela era católica, mas ela foi uma figura muito marcante, assim, emblemática da renovação carismática na Igreja Católica no Brasil. Sim, olha, que interessante. E aí ela foi pra fora, até pra pregar Canadá, enfim. Que bonito. Foi chamada pra pregar fora do país. Ela é de 97 anos? É, de 97 anos. Gente, nós temos que trazer sua avó aqui. Se você acha que a gente é moderno, você não conhece minha avó. Aí, e a bichinha é ainda lúcida. Que legal! E aí ela fez parte disso, desse movimento dos dons do Espírito Santo dentro da Igreja Católica, porque ela se movia em todos os dons do Espírito. Minha avó é uma mulher, assim, mais próxima de Jesus que eu conheço, né? Que realmente sempre viveu para Cristo e, assim, muito aberta à operação dos dons. E ela foi levando isso para dentro da igreja. E ela, inclusive, o meu vô, que eu tenho como meu vô, ele é ex-padre. Ele largou a batina e se casou com a minha avó. Olha que interessante. Porque ele viu aquela mulher e falou... E quero. Que legal, meu. Quero. E hoje ele também é um homem, assim, ele é espetacular. Então ela foi essa figura. E eu cresci perto dela com a separação dos meus pais. A gente foi morar perto da minha avó materna. Então eu vi muita coisa acontecer. Eu vi ela fazer muita coisa. Eu vi a palavra, né? E mesmo assim, na adolescência, você foi pro mundo e foi totalmente do mundo. Totalmente. Com 13, 14 anos, eu comecei a achar aquilo muito chato, que não fazia sentido nenhum pra mim. Quero descobrir a minha verdade. É isso, Porque eu não tive um encontro com Jesus mesmo. É curioso isso, mas apesar do meu ambiente e das experiências e da devoção da minha avó, na minha casa mesmo, pai e mãe, não tinha Jesus. A gente não lia a palavra, minha mãe não acreditava, meu pai era ateu, então... Em casa mesmo, não faltou, né? Então, foi muito fácil o mundo me levar. E eu fui. Aí, eu fui pra tudo, percorri vários caminhos, né? Espiritismo e tal. Até cair no ocultismo, né? Ocultismo. Aí, a minha vida degringolou de fato. De fato. Assim, ali eu me perdi mesmo. Astrologia é uma coisa que eu sempre gostei, estudei durante mais de 10 anos, mas aí tarô, reiki e rituais... E é muito... Eu tenho muito temor em falar isso porque eu vejo essa moda, essa onda tomando as mulheres, principalmente no Brasil. Isso. De sou deusa, sou bruxa. E elas não têm noção do que elas estão fazendo e quanto isso é sério. É verdade. Porque o ocultismo é uma porta pro satanismo. A gente tá lidando com energias densas e demoníacas. E eu fazia isso sem saber, eu não fazia conscientemente. A gente fazia sem saber. Eu desenhava o pentagrama no chão da minha sala, acendia velas e achava que eu tava falando com, sei lá, um deus bom. Eu também fazia isso. Meu Deus do céu.
E eu vejo que a esmagadora maioria das mulheres fazem isso sem conhecimento. Por isso que o povo perece por falta de conhecimento mesmo, né? Tá em Oséias. E começam a se intitular deusas. Idolatria maior que essa, impossível, né? A respeito de si mesmo. E Bel, e aí você começou, aí foi caindo sua ficha e tal, você se converteu, batizou, e hoje você faz esses conteúdos incríveis para a internet. Como que é esse processo seu de criar e tal? É engraçado. É muito fácil para mim fazer isso. Se eu te disser que isso me dá trabalho, que isso é um peso, não é. É prazeroso e flui, assim. Mas por quê? Porque eu faço de uma maneira... Eu faço com que seja leve e natural, sabe? Eu não tenho essa história. As pessoas me perguntam muito como ganha seguidores, que horas você posta. Eu falo, gente, eu não entendo nada de nada. Eu simplesmente faço. Você tem um canal no YouTube? Não tenho ainda. Não tenho. Eu comecei com 200 seguidores. Eu abri meu... Deus tava me chamando pra isso, eu fugindo. Aí eu falei, não quero saber de rede social, não quero saber de aparecer, não quero ser conhecida, não quero... Eu saí do Instagram durante 3 meses e o Espírito Santo atormentando, não, mas assim, incomodando. Atormentando, quem atormenta é outro. É isso mesmo. Incomodando. E até que eu me rendi, assim, mas com muita resistência, porque eu não queria. E eu comecei a fazer, abri o meu Instagram pessoal com 200 pessoas e em 6 meses tinha mais de 200 mil pessoas. Eu nunca impulsionei um post, nunca gastei... Caramba, gente. Nunca gastei 10... 6 meses, 200 mil pessoas. Eu nunca impulsionei um post, nem nada assim. Nunca, não tenho horário de postar. Eu posto quando eu sinto, quando vem. A gente vê que as coisas do Espírito Santo, porque é ele que faz, não sou eu. Gente, o vídeo da Bel... As mulheres mais incríveis que eu conheço não se achavam incríveis. Isso é né? Elas estavam aos pés de Jesus. Você sabe ele de cor? Não sei decor. Nos campos de trigo. Em Samaria. Samaria. Gente, mas eu chorava copiosamente. Até hoje eu choro copiosamente com esse vídeo. É a coisa mais linda do mundo, assim. Eu cheguei a compartilhar. Ele tá lá no meu Insta. Porque é isso, né? Assim... O papel das mulheres, né? O papel das mulheres é esse. Nós, como mulheres que fomos vítimas do feminismo, porque fomos mesmo... esse negócio de vitimização. Não. Nós fomos vítimas, né? A gente colhe as consequências disso e isso é uma coisa que precisa ser dita para essas meninas não caírem nessa armadilha, porque já estão... Assim, a maioria já está caindo na armadilha. Mas o espírito de engano está muito forte, né? A operação do engano em várias frentes, assim. Realmente, só um encontro com a verdade, que é Cristo, pode libertar uma mulher. Não existe outra alternativa. Só um encontro com Jesus. Quando ele apareceu na minha vida, quando ele apareceu na minha frente, tudo o que eu acreditava desmoronou. Automático, assim. É isso mesmo. Claro que tem alguns processos de libertação que a gente vai vivendo, mas é como se realmente, assim, a chave tivesse virado e é tudo oposto do que eu acredito. Os meus valores, a visão de mundo, tudo, assim. Não existe outra forma a não ser através de Jesus. Esse resgate, assim. Não tem. As pessoas perguntam um caminho para ajudar as pessoas, para educar as futuras gerações. Eu falo, evangelho. Até porque a gente não tem mais tanto tempo para medidas a médio e longo prazo. É a curto prazo. Para a gente resgatar almas, as mulheres, proteger as crianças, é evangelho. Não tem outro meio. Nós não temos muito tempo. Não temos. Pelo menos eu creio que nós somos a última geração. Nós somos a última geração. Então... Para mim, alternativas a médio e longo prazo para futuras gerações, não creio em futuras gerações. Então, a gente tem que pregar a palavra. A gente tem que cumprir o ID como igreja, que isso que você está fazendo é o ID. Glória a Deus por Glória isso, a Deus. por essa sua iniciativa. Glória a Deus. De dar voz às pessoas e levar Cristo, porque esse é o único jeito, assim. E eu sinto
não é uma pressa no sentido de ansiedade, mas uma urgência. Uma urgência de nós, como corpo de Cristo, cumprirmos o ID, que eu acho que durante muito tempo... E assim também, quando a gente fala isso, não é o intuito sermos religiosos. Não é um podcast religioso. É um podcast que a gente vai falar vamos dar vozes a pessoas que se transformaram e de várias esferas, assim, tem esse conhecimento sobre a importância de Jesus. Então, a gente vai falar também de política, do perigo que está aí, do comunismo, das pessoas que se converteram, assim, de tudo que a gente acha que é realmente importante e relevante que seja dito agora, nesse momento, que é um momento muito sério e muito urgente da nossa humanidade. Com certeza. A gente chegou num ponto como humanidade que não tem mais... Na verdade, a palavra nos diz, né, que só vai piorar. Inclusive, a mentalidade que a gente tinha, né, eu e você, no mundo, né, vamos melhorar o mundo, vamos salvar o mundo. Não, eu falava, gente, vamos salvar o mundo. Eu falava isso, vamos salvar o mundo. O próprio Deus não quer salvar o mundo, ele quer salvar a gente do mundo, né? Ele vai destruir na tribulação, na grande tribulação, o mundo, né? Uma terça parte. Né? E tudo vai ser refeito, né? Tudo vai se refazer quando Cristo, durante o milênio, o reinado de Cristo. Então, a palavra diz que só vai piorar, né? O mal é crescente. Aquele que começou como uma serpente em Gênesis, termina como um dragão em Apocalipse, de tanto pó da terra que comeu. Nossa! Então, assim, o que vai se cumprir. Então, não adianta, eu vou salvar o mundo. Na verdade, isso é uma vaidade, uma soberba humana. Não, você não vai salvar o mundo, você é o problema no mundo. Se você não se converter. Se você não olhar para Cristo, você é o problema no mundo. É isso. Gente, alguém tem que estar anotando essas coisas. Olha que corte maravilhoso isso. Aquilo que começou como serpente em Gênesis... termina como dragão. Termina como dragão em Apocalipse. Exato. Comeu bastante. Pó da terra cresceu. Muita alma. Devorou muita alma, né? Nossa. Então, não vai melhorar. E não é questão de querer ser... pessimista. Não. O Apocalipse, para quem crê, na verdade, uma esperança. É lindo. A gente conhece o final. É maravilhoso. A revelação. É esplêndido, na verdade. Eu tô ansiosa por isso, por esse final, de ver Cristo. Né? Não tem anseio maior, não tem sonho maior que esse, que olhar os olhos de fogo de Jesus. Não tem. Ai, eu adoro a sua fé. Eu amo a sua fé. Eu acho ela, assim, tão grandiosa, tão verdadeira, tão real, né? Assim. Porque até a fé vem dele, né? Eu tenho uma frase que eu não sei de quem que é, eu não sei se é de Calvino, embora eu não seja calvinista, mas tudo que tem de ruim em mim sou eu, tudo que tem de bom é ele. E é isso. A gente só pode não atrapalhar. Eu lembro que você falou, assim, na sua conversão, que você falou assim, eu resolvi entregar a minha vida para Jesus. Aí você falou assim, mas que vida? Que vida. Só tinha morte para entregar. Só tinha morte. Não tinha vida nenhuma dentro de mim. Incrível. E ele que foi colocando. E hoje você pesquisa, você lê e tal, e aí você vai postando meio que diariamente. Eu costumo dar uma geral para ver o que está acontecendo das notícias. Né? Do mundo, você pega o que você acha bem importante. Dou a fuxicada lá. Tipo assim, aquelas crianças de Marajó, você falou? Isso, na verdade, eu tô falando desde quando a Damares falou lá em 2022. Né? Eu fiz um vídeo naquela ocasião, na verdade, eu nem tinha Instagram, eu usava a rede vizinha, né? O Teco-Teco. E eu fiquei em choque, assim, fiquei muito mal com aquela notícia na época. E mais mal ainda com a reação das pessoas usando aquilo politicamente. Gente, que loucura, durante uma eleição e deixa pra lá, né? E, enfim. E aí agora isso foi retomado, uma grande hipocrisia do meio artístico e de tudo mais. Mas aquilo sempre aconteceu, a gente sabe. Então, assim, eu pesquiso o que está acontecendo no mundo e desde a parte da geopolítica tem que tomar muito cuidado no Instagram, né? Mas eu dou meus jeitinhos lá, vou postando, ou uma palavra, alguma reflexão, ou de repente alguma coisa que Deus me entregou naquele dia, que me trouxe algo e eu quero compartilhar, assim. E aí eu
Eu não faço nem roteiro, eu nunca fiz. Você vai deixando Eu ligo o fluir. CapCut. Eu ponho lá locução e saio falando. E depois você isso. mesmo que monta, porque aquelas imagens são muito legais também. Busco as suas. imagens, claro, e aí eu edito. E coloco. Às vezes eu penso, nossa, eu poderia fazer um conteúdo mais bem cuidado, tal, mas tem muita coisa assim já. Tem. Eu quero uma coisa mais natural mesmo, isso, que as pessoas olhem e falem, pô, se identifiquem, sabe, sei lá, mas... E aí você vê, né? Porque 200 mil seguidores que gostam realmente do seu conteúdo. Roda bastante. Eu tenho vídeos com 1 milhão de compartilhamentos. 1 milhão 200 de... mil, 300 mil, tem. Olha aí. Olha que coisa incrível, gente. Olha aqui, vozes do reino. É ele. Porque eu não sei muito bem o que eu tô falando. Você viu, né? Eu não sei fazer nada. Eu não... Só ligo o CapCut, vou lá e coloco os negócios e mando pra ele que vai mandando. Isso Mas é a lindo minha demais. oração é essa, assim, que ele faça chegar nas pessoas que ele quer que chegue, assim. Porque eu tenho muito medo de cair em vaidade, que eu quase, né, até... A gente tem essa tendência, né, da o ser humano vaidade. tem. E o ano passado, eu caí nisso, assim. Caiu como? Muito preocupada com números. Quantas pessoas estão chegando, quantas pessoas estão saindo. Ah, você tava? Tava, olhando o algoritmo e, tipo... muito, assim, gostando de ler os elogios. Olha, armadilha. Os elogios. Aí eu ia lá e fixava só os elogios, sabe assim? Aí eu falei, Espírito Santo lá. Eu falei, isso não tá legal. Falei, não foi assim que eu comecei, não foi pra isso que eu comecei. Isso aqui tá virando sobre mim, Olha só. né? Aí eu falei, preciso parar. Aí eu parei. Durante o mês de dezembro, parte do mês de janeiro eu parei. E fui pra Deus. Porque assim, com a desculpa de que estou fazendo a obra de Deus, o próprio Deus ficou em segundo lugar. Eu tava já sentindo saudade da busca e a intimidade, o tempo que eu tinha no secreto com ele de antes. Falei assim, cadê aquele... Eu tava deixando de lado pra produzir conteúdo. Isso. E colocando, nossa, como se fosse méritos. Pois é, e aí a gente entra nessa história que tá acontecendo com a igreja, que é o evangelho de fariseus, né? Exatamente. Que a gente vê muito por aí Muito, agora. muito. E a gente, se a gente não tem um discernimento, a gente acaba caindo, né? Cai. A gente é vaidoso, orgulhoso. Nossa carne a gente é pecadora. Se a gente não cuidar, a carne... E você acredita mesmo que a gente não precisa ficar indo para a igreja? A salvação não tá na igreja, a salvação não tá em pastor nenhum, a salvação não tá em denominação nenhuma. Eu sou uma defensora de ir pra igreja. Eu não acho que tem que ser um rebelde que abandona o congregar. Eu acho que congregar é muito importante. Você frequenta alguma igreja? Frequento. A mesma que você. Mas, na verdade, assim, agora eu tô um pouco ausente. Sim. Por conta do meu tempo, é o meu momento com Deus. Eu tô colocando muita coisa diante dele. Sim. Sobre o que ele quer de mim, qual o caminho, onde ir. Tudo eu coloco diante dele. Não tem nenhuma atitude na minha vida que hoje, antes eu não converse com ele e, né, queira entender. Que coisa boa que ele te liberou pra vir aqui, gente! Pois é, viu? Ele liberou mesmo, porque eu perguntei. Ô, Glória! Mas aí, Fê, então assim, congregar é muito importante, né? Você se converter e ficar sozinho, porque quando eu me converti, eu fiquei 2 anos trancada em casa, realmente, literalmente, só eu e Deus. Sim. Mas eu tenho um temperamento que eu gosto de ficar sozinha, eu amo a solitude, eu gosto de ficar sozinha estudando. Tem gente que isso é terrível e a pessoa se perde, né? Então é importante você ter irmãos na mesma fé. Você se sente acolhido, ter com quem conversar, que acredita nas mesmas coisas que você. Sim. Né? E você tem? Tenho. A Sara. Exatamente, que é minha pastora, minha amiga que tá aqui. Eu conheci pessoas maravilhosas, assim. Deus me trouxe amigas, de fato, assim, irmãs que... Porque elas são amigas de fato. De fato. As minhas amigas hoje são amigas da minha fé. Porque quando é Deus que traz, é outra história. É outra história. É outra história. Então, assim, eu tô criando esse núcleo, assim, né? Núcleo familiar mesmo. Que são as pessoas que eu mais confio hoje. Lógico, a gente se vulnerabiliza muito pra elas, né? Então, pra quem não tem isso, onde você pode encontrar? É num grupo de oração, é numa igreja, né? É frequentar com uma comunidade pra você conseguir criar esses laços, né? E não caminhar sozinho. Agora, não é ir na igreja por ir na igreja. Porque eu vou pra igreja. Porque na igreja, aí vira uma coisa meio religiosidade, né? Vai na igreja por hábito. Porque todo domingo tem que estar na igreja, porque senão desviou.
Se sente culpado quando não vai. Aí tem alguma coisa errada, É. né? E essa coisa de ir pro secreto, né? Você também fala muito isso, né? Sim. O que é isso de ir pro secreto? Como eu falei, quando eu me converti, eu fiquei 2 anos sozinha com Deus. Todas as libertações que eu tinha pra viver, que eram muitas, até outro dia eu tava brincando com os meus pastores, falei, será que se eu tivesse, tipo, aceitado Jesus, ido pra igreja, alguém tivesse orado por mim, eu teria manifestado? Eles, com certeza. Porque tava tudo. Eu falo que eu tinha prateleira de demônio. Imoralidade sexual, ocultismo, alcoolismo. Drogas em geral. Tipo assim, tudo errado, né? Então, eu falei, com certeza eu teria manifestado. Só que Deus foi muito misericordioso comigo. Eu tinha o privilégio de estar em casa, trabalhar de casa, então, de ficar em casa, né? E eu passei 2 anos trancada com ele. Então, todas as libertações que eu fui vivendo eu e Deus. Ninguém nunca, por 2 anos, orou por mim. Ah, é? Era eu orando por mim mesma, Olha. era eu clamando, era eu adorando com fone de ouvido no meio da minha sala. Estudando. Me derramando. Chorando bastante. Catarrando no tapete da sala. Eu também passei por isso. Essa foi minha libertação. Então, eu, de fato, me aproximei. Eu conheci. Tô conhecendo ainda, né? Tenho muito a conhecer até a eternidade. Mas eu conheci Jesus. Eu convivi com ele. Eu vivi todas as minhas libertações com ele, eu e ele. Então, eu sei qual a importância desse secreto. Esse secreto sustenta tudo. Não adianta você ir no grupo de oração, você ir na igreja, você ter um tempo de mesa com os irmãos se você não conhece a Deus, se você não se aproxima dele. Não tem intimidade com ele, né? Se você não tem revelação da parte dele. E isso se dá muito no secreto. Porque no secreto a gente se humilha, né? Se humilha diante de Deus, se ajoelha e chora e vai caindo tudo e vai falando, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu fui assim? Que é tão importante, né? E o jejum? Como é que é o jejum? Eu aprendi jejum com o Subirá. O Subirá é ótimo, O Subirá ensina jejum de uma forma muito legal. Jejum, inclusive lá na rede social, eu falo assim, gente, eu vou facilitar para vocês. Vai lá, YouTube, livro do Subirá, palestra do Subirá. Tudo que eu sei de jejum eu aprendi com ele. Comecei a fazer por causa dele. E faço desde o começo também da minha conversão. Como eu estava acostumada na época a fazer jejum intermitente... Sim, já vai ficando mais fácil. E aí eu tive até uma questão. Eu falei, se eu fizer um jejum, tipo, pular uma refeição, isso aí não... Isso é enganação. Não é sacrifício, né? Isso é enganação. Então eu já comecei 3 dias na água. Então fui fazendo, assim. E é muito... Você sabe que eu fiz um jejum esotérico que eu ainda tenho dúvida se ele... Esotérico? Se ele contou pra Deus, embora Deus conheça nosso coração e sabe que a minha intenção era buscar ele desesperadamente, eu fui para um retiro espiritual esotérico. Convertida já? Não, esotérico, convertida. Mas então, ok. Você não era nem convertida? Não era convertida. Então... Deus o tempo perdoou. da ignorância, sim. Sim, Depois que você se converteu, tudo se fez novo. Pois é. Menina, eu fiquei 21 dias em jejum. Nossa. A primeira semana... Eu chego lá. E fora assim, tomando líquido depois os últimos 15 dias líquido, e foram 21 dias. Mas era num lugar isolado, num sítio, com várias pessoas fazendo a mesma coisa. Não tinha Bíblia. Era hinduísta. E fiquei lá 21 dias naquela... E o que você recebeu? Que você saiu de lá com? Muito pior que eu entrei. Pior. Muito pior. Eu abri fome, aquela assim. Com fome de tudo, de tudo. Eu abri os canais para coisas que não eram para acontecer. Eu imagino. Sim. Então foram 21 dias que não contou, né? Não posso nem sair falando que eu fiz 21 dias de jejum, porque realmente... Mas pelo menos eu vivi a experiência no corpo. Vivi no corpo, né? Que é possível. Que é possível. E agora você pode tentar fazer isso para Deus. Para Jesus. Mas vai com calma, mulher. Não, hoje eu faço de 24 horas, né? Consigo. Aliás, você falou que o seu podcast começou depois de um jejum, né? Foi depois de um jejum. Glória a Deus. É lindo, né? É lindo. Jejuar realmente é uma coisa real. Porque você esmaga a carne e o espírito vem à frente, né? Assim, fica mais sensível, isso é fato. Esmagar a carne, tipo, não vou saciar a sua vontade. Dói, né? Dói. É maravilhoso, né?
E aí a gente vai tendo revelações do Espírito. Sim. Mas é bom também, a gente tem que lembrar que é para buscar Deus nesse tempo, né? Porque tem gente que vai jejuar e não faz uma oração, não lê uma palavra, não... Né? Não É importante durante o buscar jejum, a presença, né? você tá ali em contato com Deus. Tem muita gente que não pode, que trabalha, enfim, sai de casa cedo para trabalhar, mas assim, seu tempo à noite, o tempo que você tiver, buscar ao Senhor durante o jejum, né? Aqui teve um pessoal que fez, o Pablo fez 4 dias de jejum, 100 horas. Eles fizeram. E muito incrível isso, né? E, Bel, e agora, se alguém, por exemplo, te chamar para fazer alguma locução, alguma coisa do seu conteúdo jornalístico, que for o pessoal aí de fora... Vou colocar diante de Deus. Sempre diante dele. Ele que vai guiar minha vida dele. Hoje, eu vivo pra ele. Assim, pelo menos eu busco, eu tento, eu quero viver pra ele. Eu não tomo nenhuma atitude, eu não faço nada sem antes pedir orientação e para ter discernimento e sabedoria diante daquela situação. Pode ser o convite que for aos meus olhos carnais, maravilhoso, mas assim, se não for de Deus, se eu não sentir que é dele, eu tô fora. E como você tem esse discernimento? Como é que acontece isso? Olha, desde a minha primeira oração de conversão, por incrível que pareça, foi pedindo discernimento e sabedoria. E eu nem sabia que eram frutos do Espírito. Discernimento e sabedoria, eu nem sabia né? que eram, assim... E eu peço por isso, muito, assim, muito, todos os dias da minha vida. Eu não levanto da minha cama sem antes pedir discernimento e sabedoria. Pra mim, acho que são as coisas, assim, os dons, né? Frutos não, os dons mais importantes do Espírito, principalmente pro tempo de hoje, né? As pessoas querem muito os dons que, né, que aparecem, não sei o quê, mas... Discernimento e sabedoria, porque realmente não tem... Não, é a base, não... Não tem, né? Porque, assim, é muito fácil a gente resolver. Sim. Eu resolvi porque bateu no meu coração. O coração do homem é enganoso. Senti no coração, arrepiei. Não, gente. É mais profundo. A testificação no Espírito é mais profunda que isso, né? Ela é muito real, ela é muito verdadeira, real. Né? Isso é incrível. E, Bel, tipo assim, que mensagem que hoje, se alguém falar assim, que mensagem você quer deixar, assim, para eternidade? O que você falaria aí agora, que a gente vai gravar para sempre? Na eternidade, eu vou estar na eternidade com Jesus. Ele é tudo, né? Ele é tudo. Por meio dele tudo se fez e sem ele não tem nada. Tudo dele, pra ele, por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, ele é a verdade. Não tem outras verdades, é a verdade absoluta. Absoluta. Se você buscar de todo o seu coração pela verdade, mas assim, tem que ser de todo o coração mesmo, tá disposto a ter todas as suas crenças e, assim, quebradas, né? Desfeitas. De se olhar e falar, eu não sei nada, eu não sou nada. Se você estiver disposto a isso, inevitavelmente você vai chegar a Cristo. Quem estiver buscando pela verdade. Inevitavelmente. Porque ele é a verdade. E ele é a única pessoa capaz de nos curar dos nossos traumas, de nos refazer, de nos preencher verdadeiramente, né? A gente... É uma presença que você não se sente só, assim. É incrível. Não tem nem nome. Não tem nome. A paz a que a gente alegria. sente e a alegria que a gente sente é inacreditável. Às vezes eu passo por coisas que eu falo, cara, amanhã eu não vou acordar bem porque isso aqui foi muito forte que eu vivi hoje. Gente, no outro dia como se nada tivesse acontecido. A paz para além das circunstâncias mesmo, assim. Para além das circunstâncias. Que eu falo, gente, mas eu tô me sentindo tão bem. Meu negócio ontem foi tão pesado. Como é que eu tô sentindo bem assim? Será que eu tô certa mesmo de sentir tão bem assim? De querer encontrar aquela pessoa que me falou isso, que fez isso e olhar pra ela e falar que, irmão, tá tudo bem. Sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não sei se eu vim de uma vida muito sem propósito, sem sentido, me sentindo muito vazia. Então, quando eu encontrei Jesus, eu não bebi d'água, eu realmente mergulhei de cabeça, bati lá no fundo. Fui com tudo, assim. Então, eu olhei pra ele e falei... Eu quero muito. Era isso, então. Eu quero muito. Era isso que a gente buscava, né? Porque a gente tinha uma busca interminável. E não encontrava nada. E cada vez pior, e mais vazia, e mais solitária, e mais perdida, e mais cheia de ansiedade, depressão, de
E a gente vivia apaixonada, né, Bel? Apaixonada pelas pessoas erradas, né? Agora a gente é apaixonada pela pessoa certa. As pessoas quando eu me converti, as pessoas falavam: não, porque você tá louca. Você fala assim, tô louca agora pelo homem certo. Quando eu tava louca por outros, aí tava tudo bem comigo. Agora que eu tô doida, perdendo a cabeça, disposta a perder a cabeça, literalmente, pelo único homem que vale a pena. Agora verdade. eu tô louca. É verdade. Não, então tô louca mesmo, Tô né? louca mesmo, porque eu sou louca por ele. Louca por ele. E eu quero ir assim até o fim. Deus me ajude. Fala, se for pra me perder, você me leva. Antes. Eu também sou apaixonada por Jesus. Completamente dependente. Apaixonada de um nível que não tem nada, nem Nada. ninguém que me tire disso. Exato. E isso eu tomo muito cuidado, até das pessoas que se aproximam da minha vida, pra não me afastar de Cristo, assim, eu tenho muito cuidado. É porque a gente sabe de onde que a gente saiu, né? Exato. A gente sabe como é que era. É. O que a gente viveu. Uma quase morte, uma morte em vida, Sim. né? E hoje a gente não quer isso nunca A mais. gente não valia nada, né? Nada. E ele comprou a gente preço de sangue. Ele comprou a gente preço de sangue, gente. Que coisa linda isso, né? Valia nada, nada, nada. E mesmo assim... E o arrebatamento? O que você me fala? Polêmica! Até o próximo podcast se não formos arrebatados. aí vem os loucos falando: não vai ter arrebatamento. Eu falo, fica aí, querido. Quer Fica ficar? aí, Fica. então, porque Problema nós vamos seu. embora, né? Eu creio no arrebatamento, eu sou pré-tribulacionista. O que é isso? Ser pré-tribulacionista? Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes do início da tribulação. Né? A tribulação é o tempo final, que são 7 anos. Os últimos 7 anos da humanidade, do mundo como a gente o conhece. Do reinado do anticristo, do último anticristo. Então vai se levantar um governante global, o pior deles, né? A gente teve vários aí Candidatos. durante a história que, né? que Stalin, foram. o do bigodinho, que foram... Muitas pessoas que viviam naquela época cristãs deveriam olhar para eles e falar: chegou o anticristo. Ah, Certo? sim. E não era. Não era. Esse vai ser o pior de todos, mas antes ele vai proporcionar uma falsa paz, né? Então, o início da tribulação começa com essa assinatura, com esse início de uma falsa paz no mundo, né? Ele vai encontrar um mundo caótico, como já estamos vendo, guerras, rumores de guerras, e pestilências, e fome, enfim... Tudo um caos. Pandemia. As pessoas vão estar desesperadas e vai surgir um falso Messias, um Salvador, e as pessoas vão falar amém. Ele é tipo um político. Ele é um político, não é tipo, ele é. Ah, ele é um político. Ele é um político, biblicamente falando, ele é um político. Um governante global. Então, as pessoas vão olhar para ele vai ser carismático, inteligente, vai dizer tudo que as pessoas querem, vai decretar uma... Nossa, ele foi o solucionador dos problemas. E todo mundo vai... Só que nós saberemos quem é. Nós não seremos enganados. Mas eu creio que a igreja não estará aqui. Nesse momento que aparecer essa pessoa propondo essa paz... Eu creio que a igreja vai embora. Não vai estar mais aqui? Não. Esse é o pré-tribulacionismo. O mesotribulacionismo, que eu também confesso que faz sentido, biblicamente falando, é quando a igreja é arrebatada no meio da tribulação, depois de 3 anos e meio. Porque na palavra diz 3 anos e meio, depois 3 anos e meio. Nesse primeiro período, ele vai ficar lá falseando, né? Uma bondade, Mas a gente vai ver que os valores não são bíblicos e tal. No final, ele se revela por completo. Ele se mostra. Então, a perseguição, a morte aos judeus... Ele vai... Enfim. Ele vai mostrar que para que ele veio. Aí é caos. Aí tem gente vendendo o curso Como Sobreviver à Grande Tribulação. Aceite ser decapitado e vá para Jesus. É a única forma. Gente. Então... Mas será que a gente já não tá nessa... Não, ainda não. Mas parece, né? Não tem falsa paz, não tem o grande político ainda. Olha como o mundo como tá. Ainda vai apertar muito antes dele aparecer. Muito assim... É que tá indo tudo muito rápido, né? Mas vai piorar bastante. Ele vai nascer ainda? Não, ele já tá pronto, já tá nos bastidores. Eu acho que tá muito perto. Você, tipo, acha que sabe quem que é? Você acha? Tem uma aposta, mas não posso ninguém pode afirmar. Isso é loucura, seria muita soberba. Ninguém pode afirmar. As pessoas ficam apontando... É porque a gente observa a geopolítica, né? Então, observando a geopolítica, em paralelo com a palavra...
Então a gente vê as coisas acontecendo, então a gente consegue apontar essa pessoa, tem tal característica, tem um posicionamento, tem relacionamento com a ONU, tem relacionamento com o Papa, tem influência. Sim, Então a gente começa a ver. Mas a que ver. também não faz diferença Não nenhuma, faz diferença né? quem é. O que Quem importa é. é que Jesus, que a gente vai embora e volta com ele. E aí você acredita que antes de acontecer essa grande tribulação, A gente sai. a gente sai. Tem o pós-tribulacionismo, que a igreja vai passar por todos os 7 anos de tribulação e Jesus volta, pisa o Monte das Oliveiras e nos reencontra aqui. Mas eu creio que nós somos justificados pelo sangue de Cristo, somos considerados justos, né? Fomos justificados com a obra da cruz. E a tribulação é a ira de Deus, a ira do Cordeiro que recai sobre a terra. Então não é um período qualquer. É a própria ira do Senhor. E quando a ira do Senhor cai sobre algum lugar, os justos são retirados. Noé foi retirado, Ló foi retirado. Né? Ló e sua família foram retirados antes que Deus descesse sobre Sodoma e Gomorra fogo e enxofre. Então, são tipologias assim daquilo que viria. E hoje nós somos justificados em Cristo. Cristo é a nossa arca da salvação. Então, eu creio que nós seremos retirados. Eu creio que o pós-tribulacionismo, em alguma... é até perigoso falar isso, mas anula a cruz de Cristo. E coloca um pouco em xeque o caráter de Deus, de julgar ímpios e justos da mesma forma. Faz sentido. O casamento judeu durava 1 semana, 7 dias, né? E o período da tribulação são 7 anos. E a gente vai para as bodas do Cordeiro. A noiva, que é a igreja, vai se encontrar com o noivo. E passam-se 7 anos aqui. Só que, né? Então, assim, 7 dias, 7... Então, tem muitas coisas, né? Tem muitos argumentos. Enfim, é uma discussão interminável, né? Eu respeito quem pensa diferente, obviamente. Mas tem muitas coisas que na palavra que eu creio que nós não estaremos aqui. E, por exemplo, porque assim, quando eu vejo isso, que eu falo assim, gente, eu tô, né, assim, muito empenhada nisso e tal. Aí eu olho, assim, pra minha família, eu falo, gente, será que eles vão com a gente? Eles são convertidos já ou não? Não, assim, não. Você tem orado por eles? Muito. É só fazendo a sua parte. Ore por eles e seja o evangelho que eles leem. Porque assim, quando a gente fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, eu declaro, profetizo. Isso. Isso, profetize e creia nisso de todo o seu coração. E como que é esse arrebatamento? Como que é isso? É corpo e alma mesmo? Eu não sei. A gente vai embora, a gente vai ser retirado daqui. E vamos receber um corpo glorificado como o de Cristo. Com um piscar de olhos, a gente vai desaparecer. Nossa, gente. Agora, como Como será? no piscar de olhos a gente vai desaparecer? Desaparecer. A mente humana, a gente fica até sem entender, né? Como é que vai ser tem isso. coisas que a gente não consegue alcançar. O próprio Deus a gente não consegue alcançar em totalidade. E que, né, faz sentido. Como que um Deus vai caber dentro da mente humana? E uma mente humana ainda caída, que não está restaurada. É impossível a gente alcançar. O Criador caber dentro da sua criação, né? O autor dentro da obra não é sempre muito maior. Então, a gente não consegue alcançar a totalidade de Deus. Mas o pouco que ele já se revelou a nós, principalmente através de Jesus, é o suficiente pra gente. Sobre isso da gente estar no mundo, assim, tipo, eu sou uma cantora, igual aconteceu no carnaval, e ela citar isso. Você acha que isso foi uma coisa importante? Eu acho que Deus, ele é misericordioso em usar todas as situações pro bem, assim, usar o mal pro bem. Eu não vou julgar a Baby, né, que falou. Mas eu acho que o carnaval não é um lugar nem pro cristão estar. E se estiver para o evangelismo, e ali ela estava cumprindo a agenda dela, né? Sim. Ela estava cumprindo, né? Ela tem agenda, carnaval e tal. O evangelismo é outra coisa, né? Você não simplesmente fala, Jesus está voltando e vocês se arrependam, vão morrer. Tem que ter um pouco mais de cuidado, eu acho. Mas, enfim, Deus... deu um jeito As pedras estão clamando. Né? Foi bom, discutiram sobre isso. A outra lá também sem entendimento nenhum. Sim. Falou aquela coisa que gerou toda uma polêmica e as pessoas falaram sobre isso. Isso. Até foi muito doido esse carnaval, né? Várias pessoas falaram sobre Jesus. Teve uns outros 2 artistas lá que eu não me recordo o nome, mas eu cheguei a postar. E no mesmo período, dentro do reality da Globo também, todo mundo falando de apocalipse ao mesmo tempo. Foi muito doido. Né? Então a gente vê que os tempos realmente estão chegando. A gente está na contagem regressiva aí do relógio de Deus. Se a gente olhar para Israel, a gente vê isso, né?
Pois é, essa história de Israel também, gente. Como é que pode a gente ver isso e a gente se sentir tão impotente, né? Tão impotente. Tem aquele trabalho daquele cara tão legal, o André. André, sim, né? sim. Que é um cara que sabe tudo de Israel. Ele sim. é judeu, Ele né? é judeu, é. E ele falando dessa questão toda do Hamas, assim. Como que a gente pode ainda ter um presidente que fala o que ele fala? Se eu falar como eu penso, como ele chegou lá, não é bom. Pois é. É só por isso que ele tá lá. E nem é isso, assim, né? Como as pessoas que também seguem ele, né? Também são tão enganadas e não conseguem enxergar, né? Eu sei o que é, porque eu acho que eu já tive desse lado um dia. Então, quando eu vejo elas, eu falo, eu sei como é que é, porque eu já fui Eu sei essas assim. ideologias, essas ideias que vocês têm, eu sei de que elas vêm, eu também já tive. Eu já fui assim, eu já pensei assim, eu já senti assim. Porque eles são muito sentimentais. Tudo é o que eu sinto. Sim. Eu não penso mais. Só o que eu sinto. Como diz o pastor Lucinho lá, Barreto, eu sinto só pra segurar a calça. Adoro essa frase. Adoro o Lucinho, aliás. Ai, muito bom, gente. Sinto só pra segurar a calça. Se for mover por sentimento, por emoção, você vira um animal, né? Um animal que se move por emoção. Que só tem instinto. Mas a gente não. A inteligência, o logos foi dado por Deus. Pra gente usar. Pelo menos deveria. É verdade, porque paramos de pensar, né? Paramos. Assim, é uma coisa que eu sinto, assim. Eu sou mulher, mas assim, se eu sentir que eu não sou isso, tá tudo certo. Vambora e todo mundo vai me ajudar. Gente, como assim? Virou uma esquizofrenia. Não, a ciência ela é inquestionável por um lado, mas por outro ela é totalmente questionável. Eles passam por cima da ciência com facilidade, né? É verdade. Eles têm que decidir se a ciência se questiona ou não se questiona. Se é uma religião ou não é a ciência, não sei. Fica meio confuso. Não, porque a ciência disse que a gente tem que, né, vacinar, então vamos lá. Ah, não, mas a ciência falou que é homem e mulher. Ah, não, a ciência então não. Não, aí não. Biologia, não. Teve um médico que veio aqui e ele usou um termo muito interessante. É uma epilepsia coletiva. Epilepsia, uma esquizofrenia coletiva. Esquizofrenia coletiva. É isso mesmo. É um mesmo espírito de cegueira, né? É um espírito de cegueira, né? De engano, E junto com o espírito do medo. Do medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? É a palavra. E quem não tá em Cristo é movido pelo medo. Pelo medo, pela necessidade de segurança. Então, eles abrem mão da própria liberdade, qualquer coisa pela segurança, qualquer coisa... Né? O oposto do amor é o medo. O oposto do amor é o medo. Então, é por isso que eles são movidos, sim. Eles são muito medrosos. Eles são muito medrosos. Porque eles não sabem nem quem são. Como é que você... Não tem como. Eles não sabem quem são. E aí, assim, quando alguém fala o que tem que fazer, eles vão lá e fazem, gente. Exato. Sem pensar, sem questionar. A coisa da máscara, pra mim, foi uma coisa tão louca. Eu falei, não tem condição. Se a pessoa vai fazer uma coisa qualquer, ela usa uma máscara, assim, que não sei o quê, por que um vírus mortal tem que usar uma coisa de tecido? Não, de crochê. De crochê. Não, e no restaurante? Você tava sentado no restaurante comendo, tirava a máscara. Aí depois, pra você ir ali no banheiro, tem que colocar a máscara, aí voltou aqui, tira a máscara. Que bom. Mas não, parei, gente. Não. 2 neurônios é o suficiente. Peraí, as pessoas nadando. Demais. Na praia, Na demais. praia, demais. Gente, precisa ser muito Com a mão doido. de batatinha frita, bota, tira. Precisa ser muito louco, né? É muito doido. Foi olhando pra trás agora, é surreal o que aconteceu. Foi um surto, assim, realmente, como o cara que tava aqui disse. Epilepsia, uma esquizofrenia, porque assim... As pessoas falam, eu não sei como ensinarão na escola no futuro esse episódio, mas eu nem creio que vai ter o futuro pra explicar. Nem vai ter... Mas, como estaria no livro de história, é assim... Se surgisse uma criança inteligente ali, ela ia falar, não tô entendendo. Não é possível isso aqui aconteceu. E eles observaram que a humanidade está pronta para obedecer. Então, né? É só você colocar um motivo que cause medo, as pessoas vão fazer o que precisar. E mais, elas ainda vão dedurar o coleguinha, o vizinho, né? Isso que é o pior. Elas vão se auto-vigiar. Você leu o 1984, né? Aham. Pois é, como que aquele cara teve essas ideias futurísticas
É incrível, né? É como os Simpsons fazem. O que é essa história dos Simpsons, saberem de tudo? Isso é programação preditiva. Como é que chama? Programação preditiva. Hollywood e as produções cinematográficas, livros também, como você citou, eles são usados para avisar o que a elite vai fazer. Não é que eles estão como videntes ou profetas. Não. Eles comunicam o que vai acontecer para a massa. E a gente não sabe disso. Eles preparam a nossa mente. Porque quando você recebe alguma coisa como entretenimento, você fica menos resistente. É mesmo. E inconscientemente, sua mente já vai sendo preparada para aquilo que vai acontecer. É mesmo. Entende? E De forma que você, quando acontecer, você acha que é uma coisa natural, normal. Porque você já ouviu aquilo num desenho Exatamente. e tudo bem. Exatamente. Quanta coisa de zumbi aí, de, sei lá, de vírus, de fungo, de não sei o quê. Ou os filmes da década de 90, início dos anos 2000, um monte de robô, de máquina, porque já tá preparando a mente humana para aquilo que a gente tá vendo que vai acontecer, né? Que já tá acontecendo e que a gente não se importe com Não isso. se importe com isso, muito pelo contrário, que a gente diga amém. E fora isso, também, meu pastor até me explicou que essa galera, eles acreditam em karma. Então, eles avisam porque eles não querem carregar para eles o karma de não terem comunicado que só o fato de avisar já é responsabilidade deles, não é responsabilidade deles. Eles acreditam em karma. Que é tipo assim, eles acreditam... Então eles acreditam em outras vidas. Sei lá, né? Acredite. Eles são satanistas, né? Eles acreditam no sobrenatural. Eles são Eles satanistas. lidam com o sobrenatural, né? Eles são satanistas. São, óbvio. Que é o Quem pessoal faz esse tipo de coisa é o quê? dessa agenda. Ateu é um ateu. Ateu, ele fala que não acredita em nada, mas ele acredita. Não tem ninguém que não acredita em nada, né? Ele acredita que Deus não existe. Isso. É uma forma de fé. Exato. E acredita em qualquer outra coisa também, que bota mas- no lugar de Deus. Não tem nada a ver com o satanista, né? O ateu, ele só... Não, ele acredita nele mesmo. Eu tenho uma exatamente. amiga que não acredita. Amiga, sim, Sim, ex-amiga. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito em mim mesma, ela falou. Sim, sim. Você acredita em você mesma. É muito orgulho, é muita arrogância. Gente, como é que pode? A deusa, bruxa. Ela é deusa. É angustiante, né? Quando a gente descobre a verdade e vê essas pessoas que antes eram nós ontem, né? Assim, Era nós é ontem. angustiante. Enfim, a gente faz o que pode, né? E que Deus tenha misericórdia e abençoe. Porque... Mas isso que você tá fazendo, isso que a gente faz de levar a palavra, É o mínimo, a gente né? tem que fazer o que tá ao nosso alcance. É o mínimo. E o Espírito Santo que atua, né? A gente só lança semente só. Que bom. Bel, eu assim... A gente vai se encontrar na eternidade, então. Se Deus quiser, eu creio, amém. Eu creio A também. gente vai ser arrebatada. Vamos ser arrebatados. Tudo sobre esse assunto, você vai gostar. Aí depois você me fala qual que é a sua visão. Eu pego assim, pego de você e pego da Baby, pego e vou pegando de pessoas, porque... Não, eu realmente acredito. A Baby gosta bastante desse assunto. Eu vi a entrevista dela no Inteligência Ilimitada. Ela foi lá. Foi, muito, muito... A história dela é muito boa, né? A história dela é incrível. Muito boa. E, aliás, a Sarah Shiva, filha dela, também é uma coisa espetacular, né? Uma figura. Eu quero que a Sarah Shiva venha aqui. Chama, será que ela não vem? Eu quero chamar, eu quero entrar em contato Entre em com contato, ela. não, você já tem, né? Tem que ir chamando as pessoas. Não, vou chamando e quero que venha mesmo e daqui E por a que gente... não viria, né? Né? Claro. Por que não viria? Lógico. Sim. E, não, espero que elas não sejam atentas à coisa de número, à coisa de quantos seguidores, começou quando, sei lá, gente, vem, sabe? Sim. A gente não tem tempo mais. E a gente tem que se ajudar, né? Tem que se apoiar. Isso, a gente tem Porque que o se outro apoiar. lado se une. Muito, né? Eles são super unidos. E organizados. Então, a gente, como corpo de Cristo, a gente tem que... Você foi no 25 agora que teve na Paulista? Fui. Menina, fui muito. Fui amarrada na bandeira. Também amo rolar Você na foi, não? bandeira do Brasil. Você não foi, Eu não? fui. Eu tava longe. Foi muito tinha legal. outra coisa. Muito organizado. Incrivelmente organizado, pacífico, bonito, emocionante. Não sei dizer. Presença de Deus. Então nós estamos nos organizando bem. Ali foi muito legal. Muito legal de ver as pessoas de novo na rua sem medo.
Sem medo. Sem medo, porque o que eles tentaram foi colocar medo, né? Que as pessoas fossem pra rua. Eles tentam até hoje, né? O bonitão lá de cima, ele, né, lá do STF, ele... Não, eu vou te prender. O que é esse negócio, gente? Vou te prender? Que é isso? Pois é. Né? Agora tudo é xadrez. Ou concorda, é xadrez. Haja cadeia, viu? Não, haja cadeia, Cadeia. E tudo assim, você não pode falar nada, ó, que você vai ser preso, ó, que não sei o quê, já você vai preso. Gente, o que é isso? Como se eles já não fossem prisioneiros, né? Porque mais prisioneiros que eles são. Mas que Deus toque, né? Porque, de repente, se salva. Né? Tomara. Se eu fui salva, se você foi salva, qualquer um pode ser. Né? É o que a gente espera, então, assim, né? Por mais perdido que esteja, por mais perverso que pareça em algumas atitudes, para Deus nada é impossível. Paulo era um perverso que perseguia Paulo matava cristãos e se tornou um grande apóstolo, né? Um maior pregador do evangelho. Então, assim, nada é impossível para Deus, quem sabe? Converte. Ale, converte. Jesus te ama. Ale, converte. Luli, converte. Jesus é o caminho. As pessoas perguntam muito, se você encontrasse o Lula, o que você falaria? Eu falaria, Jesus é o Senhor. Não tem outro. Todo mundo vai ajoelhar e vai ter que confessar isso. Sim ou sim. A gente tem que orar por eles, né? A Bíblia manda orar pelos governantes. É difícil. Difícil. Porque, na verdade, assim, que governante, gente? Ele que é o governante? Mas a gente faz o que a gente acha que é certo, apoia aquilo que a gente acha que é certo, que é justo, que está mais dentro da palavra, né? Tem a ver com os nossos valores. E é isso. E na nossa liberdade que nós temos ainda nesse país, a Constituição nos garante e a gente tem todo o direito de apoiar o político que a gente quer. É verdade. E ponto final. É isso. Né? Bel, eu adorei. A gente já tem 1 hora. Nossa, maravilhoso. Eu amei estar aqui. Nossa, Você é muito simpática e muito talentosa. Obrigada. Natural, deixar fluir. Obrigada. Obrigada São a você. Os dons a serviço do reino. Deus abençoe seu projeto, seu caminho. Amém. Que você leve muitas vozes para muitas pessoas, leve Cristo, revele Cristo para muita gente. Tenho certeza que isso vai acontecer. Amém. Te abençoe. Siga no caminho, com o coração no lugar certo, com a intenção certa, trabalhando para Ele, que Ele apareça. E você vai muito longe. Amém, querida. E você vai comigo, tá? Amém. Tamo junto. Precisando de mim? Sim. Tô junto. Obrigada. Gente, Obrigada. foi lindo. Nossa, esse foi um dos podcasts mais lindos. É muita presença de Deus, né? Fico honrada. Obrigada mesmo. Ele é bom. Ele é bom. Obrigada, gente. Um beijo. Fique com Deus, gente. Tchau, Amém. tchau.